eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos sobre isso. Estamos entrando numa etapa, numa nova jornada, estamos aí com uma renovação, com um time que vai coordenar essa movimentação toda. Temos irmãos que estão pensando, escrevendo, se comunicando, se relacionando. Então, é um ministério muito dinâmico, é um ministério que envolve muita gente, principalmente envolve você. E eu queria começar essa fala falando sobre a igreja como uma comunidade de discípulos de Jesus. A igreja como uma comunidade de discípulos de Cristo. E é muito interessante que Jesus, quando ele ensinava, sempre começava a ensinar fazendo perguntas, né? Porque a pergunta ela vai nos localizar dentro da nossa busca. Sempre quando você está procurando onde chegar, você pergunta qual a melhor maneira de poder chegar no seu objetivo. E eu queria fazer uma primeira pergunta. Existe alguma possibilidade do não discipulado? Ou seja, o discipulado seria uma opção. Existe alguém no mundo, na igreja ou fora da igreja, em qualquer lugar. Você pega aí o mapa mundi, pega o seu dedo e aponta num lugar, numa cidade, numa casa, numa pessoa. Existe a possibilidade de algum ser humano no mundo não ser discípulo? Para a gente pensar. Alguém pode ser considerado cristão sem ser um discípulo de Jesus Cristo? O discipulado, ele é um programa de integração na igreja local. O discipulado, ele é um programa de formação de líderes. O que é o discipulado? Existe a possibilidade de eu escolher não ser discípulo de algo ou alguém? Uma vez que não sou de Jesus, sou de algo ou de alguém? Cristo, primeiro, chamou discípulos, ou Cristo primeiro implantou uma igreja? Se todos somos discípulos, se não há a possibilidade de não ser discípulo, todos de alguma maneira somos influenciados por algo ou por alguém. A pergunta é então, de quem, de fato, somos discípulos? Quem fala aos nossos pensamentos? Quem fala às nossas vontades? Quem fala às nossas decisões? Quem tem falado ao coração dos nossos filhos? Como quem nossos jovens querem se tornar hoje? Será que alguém está tentando nos imitar no que imitamos Jesus? Quem está nos discipulando? De quem somos discípulos? O que te realiza? O que te faz se sentir realizado? Ser como quem? E aqui eu quero encerrar minhas perguntas. O que te realiza? O que você idealiza? Ser como quem? Que de algum momento, algo ou alguém nos influencia, nos modela, nos direciona. Então não existe a possibilidade de não ser discípulos. E hoje, nós falamos mais sobre o quê? Nós falamos mais sobre igreja ou falamos mais sobre discipulado? O que vocês acham? Quantos seguidores de Jesus tem aqui? Quantos se importam com aquilo que é importante para Jesus? Ok. Você concorda comigo que aquilo que Jesus mais falava é o que era mais importante? Eu te pergunto, Jesus falou mais sobre discipulado ou sobre igreja? Nós falamos mais sobre o quê?
Alguma coisa está errada. Quem está te discipulando? Se nós estamos na contramão do que falava Jesus, quem nos ensinou isso não foi Jesus. Jesus falou 2 vezes sobre a igreja e mais de 200 vezes, 10 vezes mais, sobre discipulado. Nós falamos mais sobre o quê? O que será que era mais importante? Não é mais importante apenas porque tem mais valor. É mais importante porque é pré-requisito. Estão entendendo? Não é mais importante porque você vai comparar uma coisa com a outra. É importante porque é pré-requisito para que aconteça outra coisa. Discipulado não é mais importante do que igreja, no sentido que eu tenho que falar sobre discipulado e não falar sobre igreja. Discipulado é importante porque, para que haja igreja, é necessário que haja discipulado. Cristo fala muito mais sobre discipulado do que sobre igreja. Por quê? Porque a igreja nada mais é do que a expressão do Cristo vivo nos seus discípulos. Porque ele diz, onde vocês estiverem, eu estou. Logo, a comunidade dos discípulos é a expressão viva de quem? Cristo. Mas como que eu coloco Cristo dentro do indivíduo? Discipulado. Amém, poderíamos ir embora já. E qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que, ainda hoje, com tanta informação, com tanta tecnologia, com tanto conteúdo disponível, muita gente ainda acha que o discipulado é uma opção. Primeiro Jesus se reproduz nos seus discípulos, depois seus discípulos o expressam como igreja. Igreja é o que nos tornamos à medida que Cristo é formado em nós. E Cristo é formado em nós a partir da relação com Jesus. E a relação com Jesus é a vida do discípulo. É a vida do discipulado. É como se a gente estivesse, de alguma maneira, tentando evitar o processo por causa do nosso. É a igreja, corpo de Cristo. É a expressão do Cristo que vive em nós. É o ideal. É onde queremos chegar. É como quem queremos ser. Quem queremos mostrar ao mundo. E o processo a isso se chama discipulado. A igreja se dá pelo processo de Cristo ser formado em nós. Essa é a proposta de Jesus aos seus discípulos. Por isso que primeiro ele chama homens para si, para o discipulado, para segui-lo, para se relacionarem com ele. Se existe uma igreja, presta atenção nisso, se existe uma igreja constituída de pessoas que não expressam Jesus na sua vida cotidiana, é porque se constituiu igreja na localidade antes de Jesus ser formado nas pessoas. Existe um livro que eu quero indicar para você chamado Discipulado. Nós temos na nossa livraria, de um autor alemão, Dietrich Bonhoeffer. E ele diz assim, cristianismo sem discipulado é cristianismo sem Jesus. Então, com isso, eu quero mostrar para os irmãos a importância de pensarmos juntos como grupos de discipulado, uma comunidade de discípulos de Jesus. E a primeira coisa que precisamos pensar com relação a isso, o discipulado tem que ser centrado em Jesus. O discipulado, tentando falar um pouquinho mais bonito, ele é cristocêntrico, ele tem que ter Cristo no centro. Por quê? Porque nós podemos ter vários grupos.
Eu posso ter um grupo de convívio, de relacionamento, de comunhão. Eu posso ter um grupo de oração, de intercessão. Eu posso ter um grupo de estudo da palavra. Eu posso ter um grupo de interesse, ou seja, que nós nos reunimos para conversar sobre assuntos específicos. Podemos ter um grupo de apoio, de suporte, de compartilhar, como aqui no 30 Semanas. Podemos ter vários grupos, diversos grupos, para diversos interesses. Mas cada um desses grupos só pode ser colocado dentro da categoria de ser um grupo em que há discipulado, se esse grupo for centrado em Jesus. Porque senão vai ser apenas um grupo de interesse, e não um grupo de discipulado. Então, o grupo de discipulado tem convívio, tem comunhão, tem a palavra, tem oração, e tudo isso é extremamente importante, desde que tudo esteja centrado em quem? Porque todos nós estamos orando, estudando, conversando, confessando as dificuldades, para ser como quem? Jesus! Então, tudo tem que ser centrado em quem? Jesus! Parece ser tão simples, né? Dá até vergonha de estar falando isso para os irmãos. Mas é assim. Geralmente eu falo, quando estamos treinando missionários, que todo bom discipulador, todo bom missionário, ele tem que ter clara dentro dele a experiência de perder a pessoa que ele está discipulando para Jesus, porque senão isso deixa de ser o discipulado cristão. Estão entendendo? E eu posso ter alguém andando a vida toda ao meu lado e não se tornar um discípulo de Jesus, porque ele tentou a vida toda ser como a mim. Temos que deixar claro a centralidade de Jesus. João Batista estava com seus discípulos, e ele disse assim: lá vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias. Lucas falou: tchau, João. E foi atrás de Jesus. Porque todo mundo tem que ter essa experiência. Você precisa apontar Jesus e diz: ó, é Ele. Paulo fala: seja meu imitador como eu sou. Está apontando para Ele ou para Cristo? Repita comigo: o discipulado é cristocêntrico. Ele é centrado na pessoa de Jesus. E eu quero pegar aqui alguns princípios de Paulo ensinando em alguma das suas cartas, e ele vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 6, como recebestes Cristo, assim andem nele, radicado, edificado, confirmado na fé, como fostes instruídos, recebendo, crescendo em ações de graça. Vou ler de novo. Como vocês receberam Cristo, o Senhor, repita comigo, o Senhor, andai nele, radicado, ou seja, bem fundamentado, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Com base nesse texto, eu quero falar sobre 4 aspectos desse discipulado centrado em Jesus. 4 aspectos de um discipulado centrado em Jesus. Tem um livro que eu acho que vocês ganharam, do pastor Elias Dantas. Quem teve acesso a esse livro? E ele tem uma citação nesse livro, que ele esteve aqui conosco algumas semanas atrás, né? O nome do livro é Discipulado Cristão. E ele diz assim: o discipulado começa onde o evangelismo termina. Ninguém pode ser seguidor de Cristo sem ter Cristo. Pode até fazer parte da igreja, mas não seguirá a Cristo se não o conhecer pessoalmente. A essência do discipulado é o conhecimento de Jesus Cristo. Olha que lindo. Repita comigo: o discipulado começa onde o evangelismo termina. Quando falamos sobre discipulado, a gente corre o risco de sofrer de
de um conflito processual. Como que é isso? Você já participou de uma reunião em que todo mundo estava discutindo como fazer algo, mas no fundo não sabiam o que era para ser feito? Eu chamo isso de a crise das formas, a crise das metodologias. Vamos fazer desse jeito? Vamos fazer. Mas você sabe o que é que o CEO pediu de fato para fazer? E nós estamos muitas vezes pensando como fazer as coisas, sem ter clareza de quem pediu, como pediu, para que pediu. E a gente fica discutindo como fazer discipulado, qual metodologia, mas quem pediu, para que pediu, para quem fazer. Qualquer um pode discipular? São perguntas que vão nos ajudar a entender o processo. Se aqui o Elias Dantas nos ajudou a dar um fio da meada, que o discipulado começa onde o evangelismo termina, então o que o evangelismo faz? O evangelismo prega o evangelho. Estamos juntos? O evangelho que não é apenas o Cristo que morreu numa cruz para nos salvar do inferno. O evangelho que fala que Ele é o Criador de todas as coisas, um Deus trinitário, que é relacional, que criou todas as coisas para se relacionarem com Ele. Fala da queda de um homem que quebra a relação por causa da possibilidade de autonomia. E aí ele se separa, e separação é morte, morte é separação. Estamos juntos? Criação, queda. Redenção, o próprio Filho de Deus. Deus vem ao homem para reconciliar. O que é reconciliar? Fazer com que a relação volte a ser como era antes do homem se separar por causa do pecado. Reconcilia o homem com Deus. Então o evangelismo, ele vai atuar nesse processo redentivo, de redimir, de resgatar, de trazer o homem de volta para o lugar da relação com Deus. Deus é relação, criou para se relacionar, o pecado separa o homem de Deus, separação é morte. Estamos juntos? Você vai receber um gráfico no seu WhatsApp, eu mandei para o pastor Paulo e para o grupo líderes de GD, e nesse gráfico você vai perceber ali 4 palavras decisivas de Deus na história. 4 chamados de Deus. O primeiro, repita comigo, haja. Primeira vez que há um chamado na história, Deus diz haja, e tudo veio a existir. Para quê? Para se relacionar com Deus. Estamos juntos? Por causa do pecado, o homem quebra a relação, experimenta a morte, porque não tem vida fora da relação com Deus. É lógico. E aí então vem a segunda palavra poderosa de Deus, que Jesus diz, vem. Repita comigo, vem. Vem para onde? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem? Ninguém vai ou ninguém vem? Ninguém vem, porque é onde o Filho está na relação com o Pai, aleluia. Então o que a pregação do Evangelho faz? Ela diz, vem. E esse vem, nós chamamos de proclamação libertadora. E aí, isso é o que no gráfico e no texto de Paulo, nós vamos entender como receber a Cristo. É quando pela pregação do Evangelho, Paulo fala que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não vejam. A luz do Evangelho. Repito, o Evangelho tem uma luz. E ele continua explicando que é a glória de Cristo. Então, se o Evangelho tem uma luz, é porque ele reflete a glória de quem? De Cristo. E ele fala que é a imagem do Pai. Aleluia. Que lindo, cara. Então, se há uma luz no Evangelho, é porque ela reflete a glória de Cristo. E a glória de Cristo reflete a imagem do Pai. Maravilhoso isso.
Então, quando se prega o Evangelho, há uma luz nesse Evangelho. Por isso que fala que o Evangelho é poderoso para salvar a todo o que crê. Porque quando o Evangelho é pregado, essa luz se chama graça de Deus. Um dom de Deus, uma operação do Espírito de Deus, que acende a luz, desvenda, remove o véu, e ele vê, quando ele vê, ele crê imediatamente com fé salvadora, ele nasce de novo, e ele é transportado das trevas, da escuridão e da morte, para a luz e para a vida em Cristo Jesus. Uau! Nesse momento ele é liberto. É a mesma palavra que Deus usou quando criou os seres viventes, yatsa, chamar para fora. É quando o juiz apita e acaba o jogo. Game over, acabou, você está livre. É o vem de Jesus. Te tira de uma condição e te coloca numa nova posição, que Paulo vai chamar de em Cristo. A pregação do Evangelho tem uma luz, tem uma glória, que faz com que as pessoas pela graça vejam, creiam, se arrependam, afastando-se do pecado e voltem-se para Deus. Há uma mudança radical. Somos justificados pela fé. Nascem de novo. Mudam de natureza. E agora estão num lugar espiritual chamado, repita comigo, em Cristo. Paulo vai explicar nas cartas Colossenses, no capítulo 1, que por causa de receber a Cristo temos redenção, remissão de pecados, nos libertou das trevas para a luz, transportou para o reino do Filho do seu amor e nos apresentou diante dele santos, inculpáveis. Ele vai começar a explicar o que é receber Cristo. Estamos juntos? O primeiro momento é esse momento de receber, de ouvir o vem de Jesus. O chamado de volta para Deus. Todo ser humano está esperando ouvir o chamado de volta para Deus. A pregação do Evangelho. Que a luz se acenda e ele possa ver a realidade. Se arrepender de onde ele está, do que ele fez, para voltar para Deus e ter de novo, enfim, paz. E a pergunta que eu quero fazer. Paulo vai dizer que, na continuação, que assim como você recebeu, você tem que andar com Ele ou nele? Nele, na união com Ele. E eu te pergunto, todo aquele que foi liberto, ele creu hoje, acendeu a luz, o Espírito Santo acendeu a luz, ele creu no Evangelho, se arrependeu, voltou para Deus. Te pergunto, todo aquele que é liberto, já sabe viver livre? Hã? Todo alguém que foi liberto de tudo aquilo que ele estava preso, de uma hora para outra, ele já sabe como viver livre? Então, depois do vem, que é o chamado de volta, o chamado libertador, que tira das trevas para a luz, agora ele está num lugar chamado... E o que ele precisa fazer agora como um recém-nascido? O que Paulo fala? Você recebe, depois você aprende o quê? Andar. Leia o texto que nós lemos no início. Você recebe a Cristo. Como recebestes a Cristo, assim andai. Então agora eu recebi. Estou aqui, numa nova realidade. E a realidade de verdade, chamada Reino de Deus. E eu preciso... E agora? Como viver livre? Como andar? Eu preciso aprender a andar como um homem livre. Eu preciso aprender a andar como Jesus, em quem eu creio, o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Eu preciso aprender a andar. Você está ouvindo o som dos choros dos bebês que estão em nosso meio? Dizendo, ei, alguém me ensina a andar.
Eu queria ter o poder de, nesse momento, pedir para você fechar os seus olhos e o Espírito Santo abrir o mundo espiritual e ouvirmos o choro dos nossos filhos espirituais nessa casa. Clamando: alguém me ensina a andar. Adolescentes, jovens, velhos, casados, solteiros, ricos, pobres, todos, quando nascem de novo, são bebês. Nicodemos não era um homem inculto, e ele disse: você precisa nascer de novo. Como um bebê? Só que espiritualmente. Você não entende ainda. Você precisa nascer de novo. E aprender a andar. Quando Jesus chama e diz: vem, a próxima declaração poderosa que vai mudar de fato a vida daqueles homens é: siga-me. Repita comigo: siga-me. O vem de Jesus, ele é sempre acompanhado do seu siga-me. Por quê? Porque Gálatas 5:1, Paulo vai dizer: foi para a liberdade, ser livre, que ele nos libertou. Então, primeiro ele liberta pelo sangue do Cordeiro. Está difícil de entender? É só você dizer bem forte, diga comigo: Jesus Cristo. Pronto. E Yahoshua, Deus é salvação, sangue, Cordeiro. Cristo, Messias, Senhor de toda a vida. O nome dele explica tudo. Porque ele é o Jesus que morreu, nos resgatou e trouxe de volta para a relação com Deus. E ele é o Cristo Machia, o Senhor da vida, que nos ensina a viver segundo Deus, para Deus. Livres, como fomos criados para ser. Por isso que Jesus olha para o ansioso, que estava tomando ali os seus remedinhos da época, e fala: olha para o passarinho. Sabe por que ele não está preocupado? Porque ele simplesmente é o que foi criado para ser. Ele é livre. E eu fico pensando: fomos libertos, mas ainda não sabemos viver livres. Se não sabemos andar livres, é porque ainda não aprendemos a andar. E como aprender a andar? Siga Jesus. Siga Jesus. Não estou falando para você seguir ninguém. Siga Jesus e vamos seguir Jesus. Alguém pode me seguir a vida toda. A minha filha pode me seguir a vida toda. Mas se ao me seguir, ela não entendeu que deveria conhecer Jesus, ela nunca vai ser uma boa discípula. Estão entendendo? Porque o que vai fazer alguém ser um verdadeiro cristão não é a patente de quem você segue, é o quanto você conhece Jesus. É o quanto alguém teve a humildade de te apresentar Jesus. Falar menos sobre si e falar mais sobre Jesus. Uma coisa é sermos libertos, outra coisa é aprendermos a viver livres. Somente quando Jesus nos liberta, só quando recebemos Jesus, verdadeiramente somos livres. João 8:36. Quando ele diz vem, ele está dizendo acabou. Quando ele diz siga-me, ele está dizendo vamos começar. Vamos andar. Em um mundo em que todos levantam a bandeira da liberdade para fazer o que quiserem, quem é realmente livre? Todo homem que foi liberto pelo poder do Evangelho já sabe viver livre. Como que eu sei quando alguém de fato é alguém que foi liberto pelo chamado de Jesus e aprendendo a viver livre por seguir Jesus? Eu vou ler um texto. Gálatas 5:13 diz: porque vós fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes
servos uns dos outros. Ou seja, presta atenção, fomos chamados para ser livres, mas cuidado para você, por causa do discurso de liberdade, se tornar de novo escravo de você mesmo. Se alguém que levanta a bandeira da liberdade é escravo do seu desejo, da sua paixão e do seu ego, quem é o verdadeiro livre? O verdadeiro livre é aquele que consegue falar não para si, e sim para Deus e para o outro. Alguém livre é alguém que tem a capacidade de falar não para si. Eu sou tão livre, que eu posso falar sim para você e não para mim. Agora já pensou quando todos nós fomos para os nossos grupos de GD como homens livres? Não reféns de si, mas algemados ao outro. Há algo maior do que nós, querido. Ensinar os nossos filhos a andarem nele. Eu trabalhei muitos anos com missões. E eu conheci um missionário, um senhor que gastou a sua vida servindo no Amazonas. E ele falava assim, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nossas estratégias missionárias são abortivas. Porque com a mesma velocidade que ganhamos, perdemos. Porque ninguém fica para ensinar os bebês a andar em Jesus. Quem sabe a nossa filosofia aqui é: não deixaremos nossos filhos para trás. Não filhos apenas biológicos, porque esse não deixaremos mesmo. Aqueles que domingo agora, talvez, nasceram de novo. E agora? Fui liberto. Acenderam a luz. Uau! Como viver como um homem livre? Por isso que nós vamos entender, queridos, que ser religioso não é sinônimo de ser livre. Muito cuidado. Porque muitos de nós somos bons religiosos, mas ainda não somos livres. E eu vou te ler um texto para que você não ache que eu estou falando bobagem. Gálatas capítulo 2. Vou ler aqui a partir do versículo 16, ele está falando sobre o cerimonialismo. Ele diz: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou sábado. Estas coisas são sombras das que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Uau, cara, que lindo! Isso te empolga? Não, né? Tudo bem. Só eu mesmo, né? Repita comigo: a realidade se encontra em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se, esse aqui é um profético profano, né, que fica falando de mistério o tempo todo, mas não fala coisa nenhuma. E ele diz assim: trata-se de alguém que não está unido a Cristo, a cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido pelos ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Por isso que você pode continuar sendo um bom religioso e um grande mau caráter. Porque religiosidade não transforma. As regras parecem bonitas, têm aparência de sabedoria, é rigorosa, mas não forma Jesus nas pessoas. Forma pessoas para nós, mas não para Jesus.
Sabe qual outra indústria que ficou milionária por causa da falta da clareza no discipulado? A indústria da batalha espiritual. Por quê? Porque parece que aquele irmão que tem um problema de caráter, aquele irmão que tem um desvio de conduta, aquele irmão que tem ali os seus problemas, ele agora precisa ir para um encontro de cura, libertação, batalha espiritual. Por quê? Porque o vem de Jesus não basta. Eu preciso achar um culpado por Jesus não me transformar, por não seguir Jesus, por não admirar Jesus, por não querer ser como Jesus. Aí a culpa é de quem? É do diabo, mas ele já foi vencido na cruz. O poder do pecado, da morte, do inferno, não tem mais poder sobre nós. O pecado ainda existe, a morte ainda existe, mas não tem mais poder sobre nós, porque foi vencido na cruz. Quando ele diz, ele levou sobre si as nossas dores, maldições, pecados. Acabou! O que eu preciso agora é ter humildade para dizer, Jesus, me ensina a andar agora. Aí eu vivo tropicando, e a culpa é de quem? Você não é mau caráter por causa do diabo. Você é mau caráter por falta de Jesus. Por falta de relacionamento modelador com Jesus. De olhar para Jesus todos os dias e aprender a ser humilde como Jesus. De olhar para Jesus todos os dias e aprender, sou manso, bom, piedoso, compassivo, como Jesus, cara. Jesus muda as pessoas, não religião. E nós estamos tentando colocar uma roupa pesada de fariseu nos nossos bebês. Eles só querem aprender a andar. É só a caminhada do seguidor que vai formar o novo homem em cada um de nós. Jesus, né? Jesus. Todas as vezes eu olho para a minha vida e que eu olho para a minha família, para minhas filhas, eu vejo que a falta do caráter de Cristo é a falta de Cristo. Não é a falta de mais regras. Estão entendendo? E nós achamos que mais regras mudam as pessoas, é mais Jesus. Se a minha filha não for como Jesus, é porque ela foi muito parecida comigo. E ela precisa ser mais parecida com Jesus que está sendo formado em mim, não comigo. Por isso que Paulo falava, se eu imito, mas imita quem eu imito. Olhe firmemente para Cristo. Não tire os seus olhos de Jesus. Ah, porque naquela igreja não me amaram. Você foi olhar para quem, irmão? Misericórdia. Se somos filhos de Deus, cientes do quanto somos amados por Deus e amados de Deus, se amamos a Deus, seu caráter, sua vontade, como a expressão do seu ser, é natural, vai começar a fazer parte de quem somos. De tanto Cristo está impregnado em nós, Cristo vai começar a ser visto em nós. O pastor Eduardo falou algo muito legal domingo. Ele falou que nascer na igreja não nos faz cristão, assim como nascer no carro não faz do bebê motorista. Não é? Tem que receber Jesus. Fui liberto. Agora eu preciso aprender a andar. Como? Como Jesus. Não como quem discipula Ele, porque quem discipula Ele está só seguindo Jesus também. Estão entendendo? É um facilitador de processos. É um ajudando o outro na jornada da fé de ser como Cristo. Isso é maravilhoso, não é? Que Deus nos ajude, né? Efésios capítulo 5 fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai
em amor. Olha aí o andar de novo. Como também Cristo nos amou e entregou-se por nós como oferta a sacrifício a Deus em aroma suave. Eu vou imitar Deus andando como o Filho Jesus. Que eu, como um homem livre, disse não para si e sim para nós. Uau! Que lindo isso. Jonas Madureira, ele tem um livreto que eu vi também na nossa livraria, não sei se temos ainda. O discipulado começa com admiração por Jesus e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não, obviamente, por quem somos, mas por quem imitamos. Uau, muito legal isso, não é? Você vai admirar tanto que você vai querer ser como. E alguém vai começar a olhar para você, não por quem você é, mas por quem você está se tornando semelhante. E o discipulado nada mais é do que fazer com que a imagem Dei seja restaurada em nós. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O Filho é a imagem do Deus invisível. Fomos criados para ser como Jesus. O que é o discipulado? O processo de sermos como Jesus, Jesus sendo formado em nós. Então o discipulado não depende do quanto você pode fazer de bom naquilo que faz, mas sim do quanto está sendo disposto a ser como Jesus. Religião vai medir você pelo quanto você é bom. O reino de Deus vai ter um cálculo diferente, é o quanto você é como Jesus. Estão entendendo? Eu fui batizar uma jovem uma vez, e antes de descer no tanque, eu olhei para ela e me deu um estalo assim. Eu falei assim: filha, se você morrer hoje e chegar diante de Deus, e Deus perguntar para você, por que deveria eu deixar você entrar na minha eternidade? O que você responde? E ela olhou assim: não sei, pastor. Eu sei que eu preciso vir mais no culto. Eu sei que eu preciso ir para o GD. Estão entendendo? A religião fala que você tem que fazer algo mais. O discipulado diz que Jesus já fez tudo. O que eu tenho que fazer? Segue. Estão entendendo? Prega o evangelho, ensinando, imergindo, batizando, mergulha as pessoas nessa realidade e ensina elas como andar nisso. Relacionamento de pessoas centrados em Jesus. Relacionamentos centrados em Jesus. Estamos juntos? Tornar-se testemunha do Cristo que vive em nós integralmente. Eu recebo, estou nele, aprendo a andar com ele, nele. E agora eu me torno uma testemunha do Cristo que está em mim. Eu recebo, aprendo a andar nele, e agora ele começa a ser visto em mim. Primeiro você ouve, vem, recebo. Depois você ouve, siga-me, vou mandar. Agora você ouve, repita comigo, ide, testemunhe, para que eu faça de novo na vida de outro o que eu fiz na sua. Uau! O ide nada mais é a possibilidade de Deus fazer de novo na vida de outro o que Ele fez na sua. Alguém muito próximo de você, muito perto. Talvez você não precise nem falar de começo, porque luz não tem voz. Mas quando ela é ativada num lugar, ela mostra tudo. Você vai pregar para explicar o que ele já viu. Na luz do Cristo que vive em você. Mas isso exige o quê? Caminhada. Eu me frustrei uma vez porque eu criei uma expectativa de que a minha filha fosse. Ide. Aí o Espírito Santo falou para mim: mas você sabe se ela já veio? Como que você quer que vá alguém que não veio? Estão entendendo? A gente acha que é instantâneo. Ele vem, foi liberto. Agora ele precisa aprender a andar. Aprendeu a andar? O Espírito Santo vem sobre ele e fala assim: agora corre, filho. Agora corre.
corre a carreira que te foi proposta. Quão formosos são os pés daquele que anunciam a boa notícia. O Senhor reina, Jesus Cristo está vivo para mim e para você. Vamos voltar para casa, vem, segue-me, ide, vem, segue-me. E assim a vida é. E com o tempo você vai saber entender onde que cada um está. Essa pessoa precisa ouvir o vem. Ela já ouviu o vem, agora essa aqui precisa seguir. Essa aqui já seguiu, está na hora de correr. Estão entendendo? Porque você vai perceber o processo de uma jornada de discipulado para que se cumpra a missão de Deus. E o testemunho é mostrar que Cristo está vivo em nós integralmente. Porque o religioso, ele vai exigir que você seja bom só no domingo. Mas Jesus quer que você seja integral. Seja como Ele, ande nele integralmente, todo o tempo, em todos os lugares. Discipulado é quando, presta atenção, olha que lindo. Discipulado é quando intencionalmente você convida pessoas específicas para participar da sua vida. Discipular é um estilo de vida, uma maneira de viver com Deus entre as pessoas. Estão entendendo? É viver Jesus entre as pessoas. Por isso que ele teve que ser traído com um beijo, porque ninguém sabia quem era. Era Deus entre as pessoas. Uau! O Deus santo no meio do comum. Quem foi Noé? Justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Isso é ser testemunho. Estar no meio. Paulo vai dizer, Colossenses 3,17, em tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome de Jesus, dando a Ele graças ao Pai. Façam em nome, fala em nome de Jesus. O que significa isso? Fazer em nome de Jesus não é uma fórmula mágica para que qualquer coisa funcione. Fazer em nome de Jesus é fazer como se Ele mesmo estivesse fazendo. Por exemplo, tem algum técnico de informática aqui, não? Qual o seu nome? Fabiano? Fabiano é técnico de informática. Só ele mexe nos equipamentos da minha empresa. Só ele. Estamos juntos? E eu tenho uma agenda com ele, e ele me liga e fala, pastor, não posso ir hoje. Mas eu estou mandando alguém em meu nome. Eu só recebo esse cara por causa de quê? Por causa dele. O que é fazer em nome de Jesus? Estão entendendo? Em que Deus vai olhar, aquilo lá só vai funcionar porque você está fazendo em Jesus. E aí isso vai gerar glória a Deus. As pessoas vão olhar para as nossas obras e vão glorificar a Deus, porque reconhece que você está fazendo isso em nome de... Porque era como se Ele mesmo estivesse... Uau! Tem como não ter impacto? Alguém fazendo, vivendo, comendo o dia inteiro, as coisas comuns da vida, como Jesus. Isso vai ter impacto ou não? Falando, agindo, qualquer coisa, fazendo, Jesus está vivo entre os homens. Esse é o maior escândalo, em que os principados e potestades são envergonhados, porque eles têm que reconhecer que Jesus está vivo andando sobre a terra. Em quem? Na sua igreja. Que tudo que faz, em nome dele. E quando faz, Jesus é reconhecido e Deus é glorificado. Isso é ser testemunha. Por isso que o id, há uma grande discussão teológica, se o id é um gerúndio, ou seja, é um indo, ou não. Então, sem tentar perder muito tempo nessa questão do gerúndio, é só você ler todo o texto, porque todos os outros estão do gerúndio. Não é? Ide, portanto, fazendo, ensinando, batizando.
Então por que já não coloca indo de uma vez, né? Qual a diferença? Porque o id pode parecer uma ação isolada da vida cotidiana e comum. Mas indo é indo. Onde? Todo lugar. Na rua, no trabalho, no trânsito, em casa. Indo. Então, o indo é como se ele estivesse dizendo: à medida que vocês estiverem indo, sejam. E façam o quê? Façam discípulos, batizando, imergindo nessa realidade da Trindade, ensinando como viver nessa realidade, guardando todos os princípios e as verdades, até que Ele venha. Então isso é extremamente importante, né? Tem vários textos na Bíblia que vão falar sobre isso, sobre ser modelo, mas eu quero só fazer mais uma citação de Jonas Madureira. Ele diz: o discipulado, como ato de ajudar alguém a seguir Jesus, pressupõe o discipulado como ato de seguir Jesus. Ou seja, se o discipulado é visto como ajudar Jesus, o discipulador precisa estar fazendo o quê? Seguindo Jesus também. Isso quer dizer que quem não segue Jesus não pode ajudar as pessoas a seguirem Jesus. Então tem gente que não está seguindo Jesus, logo não é transformado no seu caráter, no seu ser, mas está estudando uma apostila para ensinar alguém a seguir Jesus. Vai funcionar? Você vai formar discípulo de Jesus ou religioso? O id, o vá, aprendeu a andar, agora corra. Jesus falou isso para quem? Eu acho muito perigoso. Eu, com 22 anos, fui ungido no ministério pastoral, né? Ganhava 10 salários mínimos, tinha um ótimo carro, um ótimo apartamento, uma bela carreira pela frente, até que eu vi uma geração de jovens, e Deus falou: você tem que preparar eles para ir, para correr. Ok. Então, são 20 anos, né? Tentando, de alguma maneira, ensinar processo. Por quê? Porque se você não ensina o processo, você está colocando uma geração no caminho da frustração. Porque ela vai achar que é, e achar que pode e não vai fazer, e achar que quem errou foi a palavra. Estão entendendo? Então, é legal quando a gente junta milhares de jovens e fala: vão, ide. Mas a pergunta é: quem veio? Quem está seguindo? Quem está seguindo Jesus? Quem aprendeu a andar como Jesus, para então poder correr para Ele? Correr em nome dEle. Estão entendendo, gente? Nós não podemos negar processos. Negar processos. A impressão que eu tenho é que Pedro não só negou Jesus, ele negou o processo. Jesus, que ninguém precise morrer. Que venha o reino, fica tudo bem. Sem cruz. De maneira nenhuma você vai morrer. Sabe, eu quero tudo o que você tem para trazer, mas não precisa do processo. E para que nós venhamos uma igreja missional, uma igreja correndo pelas ruas dessa cidade, correndo pelo sertão, correndo pelas nações, nós precisamos de GDs. Precisamos de gente comprometida em ver Cristo sendo formado na vida de pessoas, ensinando irmãos a andar. Vai dar trabalho? Dá trabalho ensinar a criança a andar? Dá. Por isso que Paulo vai falar que ele sentiu dores de parto para ver Cristo sendo formado nos irmãos da Galácia. Porque é um amor sacrificial. Mas é aí que nós vamos descobrir se no nosso meio nós temos homens livres. Porque homens livres são aqueles que têm a capacidade de falar não para si e sim para o outro. Tem alguém aí? E por último, não menos importante, receber Jesus, andar com Jesus, testemunhar, correr por Jesus,
até que haja uma igreja para ser apresentada a Jesus. Toda vez que você estiver num grupo discipulado, você está vivendo um ato escatológico. Estão entendendo? Que estou participando da preparação da igreja que vai ser apresentada a Jesus. Uau! A igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula. Somos perfeitos? Não, mas estamos sendo aperfeiçoados pela relação com Jesus, a relação uns com os outros. E cada vez que estamos num GD, que somos edificados, que oramos juntos, que há confissão, que há cura, que há edificação, ali estamos preparando uma igreja para Jesus. Uau! Por isso que Efésios 5:25 fala que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Colossenses 1:21 diz: e vós outros também, que outrora eras estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, porém agora vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar pela esperança do evangelho que ouvides e foste pregado a toda criatura do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então tem vários textos. Não deixe de congregar. Quanto mais percebe que o dia se aproxima, mais encorajai-vos uns aos outros, preparando uma igreja para Jesus. Quantos estão animados no Espírito a viver intensamente esses GDs? Ajudando irmãos, vendo pessoas recebendo Jesus, vendo pessoas dando seus passos em Jesus, vendo pessoas começarem a correr em Jesus, trazendo outras pessoas para receberem Jesus, para aprender a andar e preparando uma igreja para Ele. Uma igreja que vai reinar com Ele sobre a terra. E eu quero encerrar, agora de verdade, com a fala de Mark Dever, de uma série muito legal sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, você pode procurar depois. Ele diz assim: sua luta e labor pastoral não podem estar enraizados em seu amor por eles, ou no amor deles por você. Devem estar enraizados em seu amor por Jesus. O amor dele por você e no amor dele por eles. Ele os comprou com seu sangue. E o seu objetivo é: apresente Jesus a eles. Estão entendendo, querido? O que ele disse aqui? Ele disse: a sua luta, o esforço, a dedicação em cada GD, cada semana, depois de um dia de trabalho cansativo, e ler o conteúdo, e ter que armar um negócio na internet que a gente não sabe direito. Tudo isso não pode ter como motivo o seu amor pelas pessoas, não pode ter como fundamento o seu amor por eles, nem o amor deles por você. Mas as raízes e o fundamento desse esforço deve ser pelo seu amor primeiramente a Jesus, o amor de Jesus por você e o amor de Jesus por eles. Estão entendendo? Para quê? Para que depois você não corra o risco de procurar o pastor Paulo e querer cobrar alguma coisa. Porque não foi baseado no seu amor, mas no amor de Jesus. Que nós venhamos trabalhar juntos, para que sejamos uma comunidade de discípulos. Que você seja multiplicador dessa verdade, multiplicador desses princípios, desses valores, E não só uma comunidade de discípulos de Jesus, mas uma comunidade de discípulos que vivem um discipulado centrado na pessoa de Jesus. De pessoas que recebem Jesus, que andam com Jesus, que correm por Jesus, trazendo mais pessoas para receber Jesus, e até que Ele venha
e possamos ter trabalhado para apresentar a Ele, a igreja dele, a igreja dele. Que a Ele seja toda a honra, a toda a glória, todo louvor para sempre.